Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre o filme Mank, o novo filme da Netflix dirigido pelo David Fincher. O longa fala sobre a vida do roteirista de Cidadão Kane, Herman J. Mankiewicz, e que vai muito além sobre a história do roteiro do filme, abordando também os jogos políticos em Hollywood. Então bora pra análise de Mank. O filme Mank é estrelado pelo Gary Oldman e dirigido pelo David Fincher, onde também temos o destaque da Amanda Seyfried e da Lily Collins. Gary Oldman e David Fincher são dois artistas que eu gosto bastante, que eu acompanho o trabalho, e posso dizer que Mank veio de uma forma muito positiva. Eu achei um filme muito interessante, muito legal, principalmente para quem gosta dessa época de ouro de Hollywood. Eu vejo muitos pontos positivos no filme e deve ser um grande candidato para concorrer ao próximo Oscar. E que também é uma aposta da Netflix. Bom, o filme conta a história do Herman J. Mankiewicz, ou como era mais conhecido, Mank. É um roteirista responsável pela criação do Cidadão Kane. O filme aborda a época de produção do roteiro do filme. Além disso, mostra também o ambiente de Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940. Bom, a primeira coisa que eu vou destacar, com certeza, é a atuação do Gary Oldman. Ele é um dos meus atores favoritos e, mais uma vez, ele entrega uma atuação excelente. O Mank era uma figura bem estável, ele tinha problemas com jogos, apostas e também ele era alcoólatra. Então, o filme aborda bastante essa questão, além dele como roteirista. E o Gary consegue transmitir isso muito bem. Além de ser bem legal como ele demonstra essa visão do Mank em relação aos figurões, né, de Hollywood daquela época. E também os seus pensamentos políticos, né, que é muito a contramão do que esse pessoal de Hollywood defendia. O Mank podia até ser visto como um comunista entre os hollywoodianos, onde os estúdios realmente estavam muito entrelaçados com campanhas políticas. Então, o Gary Oldman consegue realmente entregar esse equilíbrio do personagem, seja na sua parte social, né, com os outros personagens, mas também na sua parte física e como ele agia. Destaco também a atuação da Amanda Seyfried. Eu achei que foi bem essencial. Eu até comentei enquanto assisti o filme que é bem interessante como Amanda Seyfried e Gary Oldman conseguiram transformar a sua relação no filme com muita química. Eles têm cenas ótimas e que ajuda bastante a gente compreender o que seria mais pra frente muito importante para a construção narrativa do filme. O filme consegue transmitir esse ambiente de Hollywood dos anos 30 e 40 através da sua fotografia em preto e branco, da sua narrativa dinâmica e da direção de arte. Todos esses elementos fizeram o filme visualmente lindo, conseguindo transmitir a ambientação da época de ouro de Hollywood para o espectador. E outra coisa muito legal que eu achei no filme é que logo, né, no início você tem os créditos, né? E eu acho isso muito legal, é uma pegada realmente dos filmes antigos, em que os créditos já apareciam logo no começo. E que foi uma grande surpresa, né, em que nesses créditos aparecendo trilha sonora, os responsáveis por ela, que é a dupla Trent Reznor e pelo Alex Ross, que aliás já trabalharam com David Fincher em outras produções, como A Garota Exemplar, Rede Social e Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Pra quem já ouviu o trabalho da dupla na banda Nine Inch Nails, sabe que em Mank tá bem diferente do que realmente eles fazem, e teve pra trilha sonora a utilização de instrumentos dos anos 40, que foi uma ideia que surgiu pra se adequar à música que tocava na época que o filme se passa. O filme também é uma ótima alternativa para quem curte esse recorte hollywoodiano, pois vai muito além da história do Mank, mostrando várias questões históricas dos grandes estúdios, como a Paramount, a Warner, a MGM. Vira um filme bem político também, eu acho isso muito um ponto positivo. Você coloca no cenário o que acontecia naquela época, principalmente para a política dos Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, mostra que o Mank não se deixava levar pelas ideologias dos grandes estúdios, ele tinha sempre opiniões muito fortes, o que na época Hollywood estava muito nessa questão de taxar pessoas que não iam com as suas ideias republicanas como comunistas. Onde eu abro um parênteses aqui sobre essa questão de Hollywood, lista negra. Tem um outro filme ótimo que é Trumbo, que também fala da história do roteirista e que também aborda essas questões políticas em Hollywood. O filme consegue criar várias camadas simbólicas, mostrando figuras reais, né, que foram responsáveis por moldar o que a indústria é hoje. Mas mesmo assim, uma coisa que se deve falar é que Mank
exige um certo conhecimento do espectador, principalmente sobre Cidadão Kane. Então, se você vai assistir Mank, eu super indico você fazer aí uma dobradinha e assistir primeiro Cidadão Kane e terminar seu dia assistindo Mank. Porque assim você vai ter uma visão muito mais rica quando assistir Mank, pois ele faz várias referências do filme. E claro, eu acho que era um ponto primordial para acontecer em Mank, era falar sobre o personagem que inspirou o Cidadão Kane, que era o magnata da imprensa na época, William Randolph Hearst. O filme explora essa relação que eles tiveram, Mank e Hearst, principalmente que, antes de tudo, eles eram amigos e como essa amizade foi afastando os dois, até que o Mank usa o Hearst como inspiração principal e direta para a criação do Charles Foster Kane. Aliás, eu falo um pouco sobre isso no meu vídeo sobre Cidadão Kane e por que ele é tão importante para a história do cinema. Vou deixar aqui o link para você assistir depois. Outra coisa que eu gostei muito no filme foi a sua montagem. Eu achei uma sacada muito boa que eles fizeram flashbacks para contar a história do Mank, o que relaciona bastante com a estrutura narrativa do Cidadão Kane. Com esses flashbacks, eles conseguem mostrar muito como era a vida do roteirista alguns anos antes da criação do roteiro e explorar, né, a sua relação com os estúdios de Hollywood e também os seus problemas pessoais, principalmente com o álcool. Aliás, essas transições de cena de flashback foram feitas de uma maneira muito feliz, pois eles usaram transcrições, né, datadas, em que mostra dia e ano do acontecimento, tudo em estilo de roteiro. Então eu acho que isso enriqueceu ainda mais a parte visual e para orientar o espectador. E uma curiosidade sobre o roteiro é que ele já existe há 3 décadas, foi feito pelo pai do David Fincher, Jack Fincher, que morreu em 2003 e que tentou fazer o filme nos anos 90, mas com muitos problemas com o estúdio isso não aconteceu. Então nesses últimos anos o David Fincher voltou, né, com esse roteiro do pai dele e conseguiu fechar isso com a Netflix. O Jack Fincher era um jornalista muito apaixonado por cinema e ele queria falar sobre um tema relacionado a Hollywood, né, principalmente nessa época de ouro, e resolveu falar sobre a história do Mank. Eu acho um roteiro muito detalhado, mas me incomoda uma questão nele, em que você acende novamente essa discussão entre quem fez o roteiro de Cidadão Kane, Orson Welles, Mank ou apenas Mank. E o filme tem esse lado de defender que o roteiro era apenas de Mank, isso é bem claro na sua narrativa, renascendo essa discussão sobre se o Orson Welles realmente merecia receber também os créditos do roteiro. E desde a época do filme isso foi muito questionada. Por quê? Porque o Mank era um roteirista bem famoso em Hollywood, mas ele não levava créditos em vários de seus trabalhos. Porque o Mank fazia trabalhos como script doctor, que é quando um roteirista pega esse roteiro de um filme, faz algumas cenas, dá uma lapidada no roteiro, faz esse trabalho, mas acaba não recebendo os créditos. Isso fica tudo em contrato. Então, era uma questão que o Mank sempre levava de boa. Então, quando ele foi fazer Cidadão Kane, o contrato dizia que realmente o Mank não seria acreditado, apenas o Orson Welles. O que na época era uma decisão muito comum dos estúdios e da direção. E até então, o Orson Welles estava promovendo o filme, né? E com isso, o Mank sentiu que precisava realmente ter os créditos do filme. Então, essa discussão foi levada pelo sindicato dos roteiristas. Por fim, o Mank conseguiu que seu nome figurasse ao lado do Welles na autoria, o que veio em boa hora, porque em 42 a dupla levou o Oscar de melhor roteiro original. Mas essa discussão veio muito mais lá para 1961, quando uma crítica muito famosa de cinema, chamada Pauline Kael, escreveu na revista The New Yorker o ensaio Raising Cain, em que ela destacava quem era o gênio por trás do filme, não era Welles, mas sim Mank. Mais um ano depois, o cineasta Peter Bogdanovich, amigo pessoal e fã de Welles, rebateu ponto a ponto as críticas feitas pela Pauline Kael. E hoje, quase meio século dessa discussão, e também com o surgimento de vários documentos, arquivos, é um ponto pacífico entre os pesquisadores que o Orson Welles participou sim do processo criativo de Cidadão Kane. E que a ideia central, também discutida pelos pesquisadores, é que o roteiro deve ser sim acreditado a Mank e Orson Welles, que tiveram realmente participação e transformaram o que é Cidadão Kane hoje. Mank por transformar toda essa base de
de Cidadão Kane, e o Orson Welles para transformar isso, né, em narrativa cinematográfica e, claro, fazer algumas mudanças de roteiro também. Então, levantando esse ponto, o David Fincher cria uma dúvida para o espectador, principalmente para o espectador que não conhece essa história e que pode levar o que é feito no filme, que é uma ficção, como um fato na vida real. A única questão que o filme levanta e que realmente, né, mostra que foi uma realidade é que o Mank ficou muito chateado com o Orson Welles por não ter tido uma iniciativa de ter colocado ele nos créditos do filme, o que fez com que os dois não colaborassem mais em nenhum trabalho. Mas, levantando todos esses pontos positivos e negativos, é um filme muito agradável, eu gostei muito dele, eu achei uma ótima opção para quem gosta de história de cinema. Por conta disso, a minha nota para Mank são 4 fitas, ou seja, é um ótimo filme. E bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha crítica. Não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e, claro, de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!